Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai dar sequência aí no nosso estudo do livro de Jó. E hoje nós vamos falar do capítulo 36 e 37, com o tema A Disciplina de Deus. Eu quero já ler o texto base aqui, podemos dizer que esse texto resume o argumento do Eliú, né, o quarto amigo de Jó que falou, e diz assim, Jó capítulo 36, versículo de 8 a 12. Jó 36, 8 a 12. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhe dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas, se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Bom, Eliú, ele se dirige agora diretamente a Jó, né? Nos discursos anteriores, ele estava ali entre Jó e os amigos, muito centrado em Jó, mas também se dirigindo aos amigos. Agora não, os dois últimos capítulos, o último discurso dele é literalmente dirigido a Jó. E ele apresenta o seu ponto de vista de que Deus envia sofrimento para disciplina. Esse é o argumento aqui do Eliú apresentado nesse texto que nós acabamos de ler. Eu vou fazer um panorama geral aqui dos dois capítulos, começando ali logo no início, porque na fala inicial do Eliú, ele já mostra toda a sua empáfia. Olha o que esse camarada disse, é inacreditável, né? Olha só o que ele disse aqui, capítulo 36, versículos 2, 3 e 4. Preste atenção no que ele vai dizer. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e mostrarei a você o que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Primeira coisa então, ele fala, olha, seja paciente comigo porque eu estou defendendo Deus. A empáfia do cara. Olha o 3 agora. Vem de longe o meu conhecimento e atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenho dúvida, as minhas palavras não são fáceis, Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Assim Eliú se descreveu, defensor de Deus e perfeição do conhecimento. É muita arrogância, né, gente? Mas aqui vale a pena fazer um pequeno parênteses para dizer que por vezes, quando vamos aconselhar alguém, ou quando vamos conversar com alguém, ou quando vamos comentar a respeito de alguma coisa, de alguma situação que a gente está observando, a gente faz exatamente como esse Eliú. A gente não fala isso, né? A gente não abre a boca, não expressa isso, mas no nosso coração a gente se considera a perfeição do conhecimento. Nós somos os defensores de Deus, como o Eliú fez aqui. Então, fecha esse parênteses aí para dizer que assim o Eliú começou o seu discurso aqui para o seu amigo Jó. E que belo amigo, hein? Com um amigo assim, meu Deus. Vamos lá. A seguir, logo depois de fazer essa apresentação, ele também apresenta a sua tese de que Deus disciplina por meio do sofrimento. E é o que ele vai fazer aqui, basicamente o restante do capítulo todo, mas em especial o texto que a gente leu, que é do versículo 8 até o versículo 12. Depois, Eliú, claro, né, obviamente, com essa empáfia toda, ele iria propor uma maneira de Jó escapar do sofrimento. Lá do 16 até o 21, ele vai dizer que, capítulo 36, 16 ao 21, ele diz assim, ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você irá. E aí ele vai continuar dizendo aqui qual é o caminho, segundo Eliú, arrependimento. Ele vai dizer, Jó, arrependa-se, cara, você pecou em alguma coisa e é o momento de você reconhecer isso aí.
Lembra que ele já fez até a descrição, né, detalhada dos pecados de Jó, ok? Então, ele está aqui falando na cabeça dele, né, com consciência plena de sabedoria, né, como ele mesmo disse, perfeição do conhecimento. Então, ele vai propor, lógico, a fórmula mágica para escapar do sofrimento. Aquele velho pragmatismo religioso tão presente aqui no livro de Jó e que, por vezes, se aparece aí também nas nossas relações. Ele acusa Jó de resistir aos prováveis apelos de Deus, porque na cabeça dele, Deus, com o sofrimento, está chamando Jó para o arrependimento, e ele vai então acusar Jó. Jó, você está resistindo ao chamado de Deus para o arrependimento. Ele vai falar isso no versículo 21, ele vai dizer exatamente com essas palavras, ó, cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Então ele vai dizer, Jó, você está preferindo a aflição quando você não se arrepende, quando você se volta para a iniquidade. E por fim, ele faz uma longa, a partir do versículo 27 até o versículo 24 do capítulo 37, ou seja, todo o capítulo 37, e desde o versículo 27 aqui do 36, ele vai fazer uma descrição da autoridade de Deus sobre toda a criação. Essa parte aqui ficou meio solta aqui no discurso, né? Não dá para entender muito bem o que o Eliú quis aqui, mas de qualquer forma, o que a gente pode perceber é que ele vai dizer para Jó que Deus tem autoridade sobre toda a criação e que, inclusive, ele pode usar essa criação para disciplinar Jó. Irmãos, não se engane, tá? O Eliú, ele não falou nenhuma grande bobagem, até porque nós estamos diante do texto inspirado. Então, né, se ele falou aqui, ele falou realmente aquelas palavras que Deus queria que ele falasse, que ficassem registradas aqui no texto bíblico. Contudo, é o que eu tenho dito desde o início do livro de Jó. A aplicação é ruim. A maneira como ele aplica o ensino, o conhecimento que ele tem, é ruim. Por vezes vai revelar a arrogância dele, como a gente viu no início do capítulo, mas o Eliú, ele fez aqui diversas boas afirmações sobre o caráter e a natureza de Deus. E uma dessas afirmações que ele fez é que Deus, ele disciplina os crentes. A pergunta é, Deus realmente disciplina os crentes? Será que Deus faz isso? Será que a vara de Deus às vezes aparece aí na vida dos indivíduos? A resposta é sim, Deus disciplina os indivíduos. Agora, todas as nossas dores e sofrimentos são resultado de disciplina, como o Eliú queria propor aqui? Não. Bom, se as lutas e sofrimentos não são resultados diretos da disciplina, então de onde se originam as dores e sofrimentos? E aí, isso pode ser resposta para você, né, que talvez está enfrentando aí um momento de dor, de aflição, ou pode ser para alguém que você conhece, para alguém que você sabe que está passando por uma aflição e que vem às vezes aconselhar com você. Você pode aqui pensar essas coisas que eu vou dizer desta mesma maneira. Então, as dores e sofrimentos podem ter as seguintes origens. Podem ser resultados diretos de nossos erros. E aqui eu não estou falando necessariamente de pecado. As nossas lutas e dores podem ser simplesmente resultado de escolhas ruins ou, em alguns casos, de negligência. Por exemplo, descontrole financeiro não necessariamente é pecado, ainda que em alguns casos sim, mas não é pecado, mas apenas um erro, uma escolha ruim, né? Outro é descuido com a saúde. Por vezes o descuido com a saúde não representa necessariamente pecado, mas pode sim ser negligência. Você está negligenciando algumas coisas que você pode fazer no cuidado da sua saúde que você não está fazendo. E aí a sua dor e sofrimento pode ser resultado aí de seus erros e não necessariamente de pecado. Ou você pode estar ali enfrentando um descuido com a vida espiritual, a sua vida espiritual, ou com a vida espiritual de outras pessoas. Enfim, alguns descuidos ou negligências podem trazer dor e sofrimento. Não necessariamente são pecados, né?
óbvio que exige arrependimento aqui, precisa de mudança de vida, mas não necessariamente são pecados, apenas escolhas ruins ou negligência e assim por diante. Descontrole financeiro é um deles. Muitas pessoas falam assim, pastor, estou passando um momento de dificuldade financeira. Por vezes, o problema está ligado à administração ruim das finanças. Mas as dores e sofrimentos podem ser, sim, fruto de pecado. Esse primeiro ponto eu disse que não necessariamente, mas no segundo ponto eu estou afirmando que sim, o pecado produz resultados amargos. Lembra lá do Davi e a morte do seu filho? Davi peca com Batseba, né? Comete ali adultério, assassinato, enfim. O filho gerado desta relação, ele acaba morrendo. E o Senhor fala claramente para Davi que aquilo é consequência do seu pecado e haveriam ainda outras consequências mais que viriam à frente. Qual é o ponto? O ponto é esse. Pecado produz resultados amargos. Então você pode se perguntar, num momento de dor e sofrimento, você pode se perguntar sim, se isso é resultado do pecado. Não há problema nenhum em fazer esse questionamento. Agora, não crie fantasmas, ok? Se houver alguma área de pecado, arrependimento resolveu o problema, né? Se não houver arrependimento ou se não houver mudança, aí de fato é um problema. Mas havendo mudança, havendo arrependimento, acabou, cessou, segue em frente. Em relação ao pecado, a gente fala dor e sofrimento, a gente tem aqui vários níveis em que essa dor e sofrimento pode acontecer. Em um extremo, o pecado pode causar grande dor e grande sofrimento. Em consequências assim, por exemplo, né, o caso de um adultério entre o casal, a dor e sofrimento causado por aquele pecado é gigantesco, né? As consequências são gravíssimas. Ou, às vezes, um pecado aí, né, que a gente chama de pecadinho, né, mas as consequências são menores, ou aqueles pecados de menor impacto, o prejuízo vai ser na comunhão com Deus. Aí você fala assim, pastor, qual é pior? Uma dor, sofrimento ou comunhão com Deus? Os dois são muito ruins. Estar sem comunhão com Deus é muito ruim. E isso vai acontecer em todas as causas de pecado. Mas então, você precisa analisar. Será que essa dor e sofrimento tem origem no pecado? Se sim, é hora de abandonar o pecado e seguir em frente. Agora, o Senhor pode estar disciplinando. É isso mesmo. A dor e sofrimento pode ter a sua origem na disciplina de Deus. A palavra de Deus prevê isso, em especial em Hebreus, prevê que Deus disciplina os seus filhos. Romanos capítulo 1 também, ele vai falar sobre a disciplina de Deus até contra ímpios. E quando que pode acontecer essa disciplina? Quando Deus pode nos disciplinar aí e isso trazer dor e sofrimento? Quando nós estamos resistindo às ordens de Deus. Lembra do Jonas, profeta? Deus disse para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Aquilo trouxe o que? Sofrimento na vida de Jó. Por quê? Porque Deus o estava disciplinando. Então, se você resistir às ordens de Deus, isso vai redundar em disciplina. Por quê? Porque Deus ele está velando pela sua vida. Ou também, né, o Senhor pode estar nos disciplinando quando pecamos de forma contumaz. Ainda que no ponto anterior eu falei um pouco sobre isso, mas por vezes Deus ele vai usar essa disciplina para cessar o pecado contumaz na nossa vida. Ou, em alguns casos, né, quando o indivíduo não atende ao chamado de Deus para conversão. Então Deus está chamando ele para conversão, Deus está convocando ele para arrepender-se dos seus pecados e colocar toda a sua confiança em Cristo, passar pelo processo que a gente chama de conversão. E o indivíduo, ele não atende esse chamado, ele resiste a esse chamado. E aí Deus pode então discipliná-lo. Paulo diz que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, descrevendo o momento em que ele resistia aos aclames de Deus para a salvação. Então, nesse caso, o Senhor pode estar te disciplinando sim. Então, dor e sofrimento podem ser resultado dos nossos erros, escolhas ruins, pode ser resultado do pecado, pode ser a disciplina de Deus, como a tese aqui que o Eliú levantou no texto, ou ela pode ser dor e sofrimento inerente ao momento, lugar e situação. O que eu quero dizer com isso? A dor e sofrimento pode ser causada pela economia do país.
Isso pode trazer dor e sofrimento para nós também. Pode ser questões de saúde pública. Por exemplo, né, nós vivemos aí alguns anos atrás a questão da pandemia global da Covid-19. Então isso era dor e sofrimento para o crente e para o ímpio, causado por um momento, lugar ou situação. Ou pode ser, por exemplo, dor e sofrimento por causa do desgaste do corpo. Às vezes está faltando ali alguma vitamina, algum tipo de, sei lá, hormônio e tal, e isso vai trazer sofrimento. Então pode ser inerente ao momento, lugar ou situação. O Eliú pegou só um desses, disse: Jó, é disciplina de Deus. Ele ignorou o fato de que estava acontecendo ali uma questão do momento, do lugar e da situação. Deus estava testando Jó. Então ele ignorou o fato de que esse sofrimento pudesse vir exatamente desse lugar. E ele falou: não, é só a disciplina de Deus. Deus está disciplinando você, Jó, e não era o caso. Então, o texto em si, ele é rico, ele fala sobre a disciplina de Deus, mas é mal aplicado porque não era o caso de Jó. Moral da história: toda disciplina do Senhor tem como intuito a nossa santificação. Então, se você está enfrentando dor e sofrimento, lembre-se, é um caso de disciplina, o Senhor está tentando mostrar alguma coisa para você, esse é o intuito dessa disciplina e ela produz a nossa santificação. E se produz a nossa santificação, ela é motivo de alegria e louvor. Os crentes podem louvar a Deus porque Deus os coloca aí nesse ambiente de santificação. Desafio do Léo aí já para a gente finalizar o devocional de hoje. Pense com prudência qual a origem do sofrimento na sua vida. Então, o desafio que é esse, é pensar com cuidado. Qual é a origem do sofrimento? Está ligado a alguma coisa dessas? Provavelmente aí você vai conseguir encontrar a origem. Agora, não se esqueça, nós não ensinamos, a Bíblia não ensina o pragmatismo religioso. O que eu quero dizer com isso? Então se eu descobrir aqui que é pecado na minha vida, então eu vou arrepender, deixar o pecado para trás e imediatamente as coisas mudam. Não é assim. Como eu disse, a equação às vezes é mais difícil de ser resolvida. Às vezes pode ser aqui uma mistura de tudo isso, enfim, não é tão simples assim. Qual é o ponto? Confiança em Deus sempre. Mesmo que eu não consiga encontrar a resposta que eu estou buscando, confiança plena em Deus. Certo, pessoal? Podemos orar? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos fazer isso? Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, diante de Ti nós nos colocamos nessa manhã, reconhecendo sempre, Pai, que o Senhor cuida, vela das nossas vidas, vela pelas nossas vidas. Às vezes, Senhor Deus, o cuidado do Senhor pode se manifestar em uma disciplina, pode se manifestar, Senhor Deus, de alguma forma em dor e sofrimento, para que possamos experimentar a santificação. E nesse caso, Pai, nós nos alegramos, porque sabemos, Senhor Deus, que vai produzir os frutos que o Senhor almeja. Eu oro, Senhor Deus, te agradecendo por isso e pedindo que o Senhor nos conceda a sua graça para passarmos por esse momento com alegria. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.